Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Sumika Mori, eu sou geriatra da Guki Geriatria e estou muito feliz de estar aqui novamente numa live com vocês. Nós somos uma clínica multiprofissional localizada em São Paulo, na Bela Vista, e a gente tem um carinho especial pelo que a gente faz, que é o cuidado multiprofissional idoso. Isto é, a gente tem fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogas, enfermeiras e terapeutas ocupacionais prontas para cuidar dos nossos pacientes idosos. Tá? E a gente tem também modalidades diferentes para atender nesse momento importante, praticamente pós-pandêmico, né? De atender tanto presencialmente aqui no consultório, vai ser um prazer receber vocês na nossa casa, quanto em visita domiciliar, quanto em teleatendimento. E hoje nossa convidada é a Lilian. Eu já dei o ok para ela entrar aqui na live. E o assunto é sexualidade. Oi, Lilian! Olá! E aí, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, tranquila. E é isso, Mica? Pois é. Lilian, posso falar uma coisa? Só uma das coisas, Pode. eu já te falei, né, na nossa troca de conversas, mas eu adoro o seu trabalho e a coisa que mais me encanta é teu sorriso, sabia? Ai, que bom, obrigada. Adoro. É mesmo de Eu tenho aparelho? Nem dá pra ver aparelho, né? Você tá me Invisalign? Eu tô no Oh, que legal. Invisalign. Fica a dica, tô precisando também. Ó, tá Então vendo? tá. Ó. Esse é o Que bom. segredo aí. Opa, então tá bom, combinado. Que bom te ter aqui, Lilian. Teu astral incrível, tratando de um assunto maravilhoso, fundamental para qualquer ser humano, que é sexualidade, né? Então, que gostoso ter você aqui. Obrigada por estar com a gente. E aí, eu queria convidar todo mundo que é do nosso perfil para visitar o da Lilian, Lilian Fiorelli, né? E, Isso, bom, doutora vocês vão Lilian achar Fiorelli. que vocês vão ver aqui, é só acessar. E vai ser um prazer a gente ter essa 1 horinha para falar sobre isso. E eu queria te convidar para contar por que você resolveu lidar com esse assunto na tua profissão. Por que você se encantou por Legal. isso? Primeiro, obrigada, Sumica, pela convite. Assim, eu estou super lisonjeada aqui. Obrigada de verdade. E falando um Imagina. pouquinho da minha trajetória, né? Eu, na verdade, eu sou ginecologista, né? Tive toda a minha formação na USP, então fiz medicina, fiz ginecologia e obstetrícia na USP. E depois eu comecei a especialização em uroginecologia. Mas mesmo ao longo da minha formação em ginecologia e obstetrícia, eu via que um dos assuntos que eu sentia um pouco de dificuldade mesmo de conversar com os pacientes era sobre sexualidade. Porque muitas, não tem jeito, né? Nós ginecologistas, a gente lida diretamente com a parte sexual. Então, muitas das mulheres que vinham com queixas, que seja de dor, ou corrimento, ou de sangramento, no fundo, às vezes tinha alguma queixa sexual, alguma dor na relação, alguma falta de libido. Algumas vezes elas não tinham vontade, não tinham coragem de conversar isso com a gente. E quando tinham, quando a gente dava esse tipo de abertura, falar, legal, ela contou, mas o que eu faço com isso? Né? A gente não tinha essa formação, não tive essa formação nem na faculdade, nem na residência. E aí assim, na residência, assim, quase nada. Eu falei, não, eu preciso procurar saber um pouco mais sobre isso, porque eu preciso ajudar esses pacientes. Quem que vai ajudar esses pacientes, né? Então, eu entrei, aí eu comecei a fazer pós-graduação da Carmita Ábido na USP. Foram 2 anos lá que eu aprendi muito sobre sexualidade, mas ainda era muito cru para mim, para a minha prática, porque lá é uma excelente pós-graduação, mas ela vê a sexualidade global mesmo, e eu queria algo mais focado para a parte ginecológica. E aí comecei a fazer a especialização também na prática do ambulatório do Hospital das Clínicas. E lá atendi grande parte aí da população, minha formação acabou sendo nesse ambulatório, que foi fantástico. Lidei muito com mulheres com falta de libido, falta de orgasmo, dor na relação sexual, e não tem jeito, é multidisciplinar, porque de uma certa forma a gente acaba até sabendo às vezes a causa,
mas o tratamento acaba sendo global. Entra um psicólogo, entra um fisioterapeuta, entra várias outras especialidades aí, se tiver alguma comorbidade. Então, isso eu acredito que a gente tem uma visão um pouco mais geral. E fico muito feliz, assim, de conseguir seguir naquilo que realmente eu acredito, que é uma melhora da qualidade de vida sexual, como melhora também de qualidade de vida no geral. Então, eu acredito que isso vai ser bom para todo mundo. Ai, que ótimo, Lilian. E você sabe que esse ponto de partida seu é exatamente o que nos move como profissional, né? Poder oferecer algo melhor para os nossos pacientes. E a gente não se ater ao que a gente recebeu de formação, né? Então, isso é Exato. muito bonito o que você está falando. Também é uma coisa que a gente faz muito aqui na Goki. E, bom, a gente vai ter a oportunidade de falar da nossa parte, mas que a gente quer saber de você. Vamos Então, lá. vamos lá. E conta um pouco, Lilian, como a gente pode entender a sexualidade no geral, assim como você teve na tua formação, para a Uhum. gente ter uma noção da gente falar não só sobre sexo propriamente, mas como isso pode ser Isso. muito mais amplo do que o ato sexual em si. Perfeito, Sumika. Muita gente acha que sexualidade a gente só lida com sexo. E não, tá? Muito pelo contrário. A sexualidade, ela lida com vários aspectos da nossa vida. A gente demonstra muito da nossa sexualidade no nosso dia a dia, né? A forma da gente falar, a forma da gente tratar o nosso parceiro, ou um colega de trabalho, ou um familiar. Então, como você lida com as pessoas, como você cuida de você mesmo, a sua autoestima, o quanto que você cuida da sua imagem externa e da parte interna. Então, tudo isso demonstra também muito da sua sexualidade, né? Eu costumo falar que a sexualidade é igual felicidade, porque a partir do momento que a gente está em busca da nossa felicidade, a gente tem uma melhora da nossa autoestima, a gente cuida melhor da gente, a gente cuida melhor dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, tem mais objetivo de vida. E isso tem uma ligação extremamente direta com a sexualidade. E isso a gente vê muito, aí partindo do ponto de vista sexual, a gente vê o quanto que isso influencia numa atividade sexual. Uma mulher, por exemplo, que está insatisfeita no seu trabalho, está insatisfeita com as... Ó, espera um pouquinho que chegou a minha vulva e meu clitóris. Espera um pouquinho. Eu pegar, ó, depois já vou mostrar para vocês aqui, ó. Ai, que ótimo! Oba! Então vai ter até Daqui a demonstrações. pouco, ó, vocês ficam aí, porque daqui a pouco eu vou mostrar um negócio aqui, hein? Então, Ótimo, vai ser maravilhoso. é, então, assim, a gente vê o quanto que isso influencia no sexo. Então, se a mulher não está satisfeita no seu dia a dia, satisfeita com ela mesma, isso acaba se refletindo no sexo também. Ela acaba sendo um pouco mais fechada, ela acaba não tendo tanto repertório, né? Então, a interação com o parceiro acaba sendo um pouco mais dificultosa. Até a comunicação do casal, se a comunicação do casal fora da cama ela não é legal, dentro da cama ela também não vai ser legal. Então, isso se reflete em vários outros aspectos. Por isso que é interessante a gente trabalhar todos esses aspectos, e por isso que eu falo, é multidisciplinar, às vezes tem que entrar psicólogo, tem que entrar fisioterapeuta para ver parte física, e às vezes tem que entrar o ginecologista para ver parte hormonal, ver se tem alguma outra doença, ensinar para ela tintim por tintim e ter o que a gente chama de mestre do tratamento, né? Porque às vezes é difícil para a mulher falar, olha, quero tratar minha sexualidade, para onde que eu vou? Ah, então eu vou para o fisioterapeuta. Ah, então eu vou para o psicólogo. Se tem uma pessoa que vai lá e fala, que vai guiar esse tratamento, fala, olha, agora você vai dar um enfoque melhor na fisioterapia, aqui agora você vai usar essa medicação, agora você vai fazer psicoterapia. Você vai guiando, né, um pouco melhor o que ela precisa fazer para a melhora dela. Né? Que no fundo, o foco é que ela melhore mesmo, né? Olha que E interessante. Você falando nisso, tem tudo a ver também com o que a gente faz, porque na verdade muitos dos pacientes idosos chegam com as demandas acontecendo e na verdade a gente acaba guiando os passos para que ele fique bem, né? Olha que interessante. exato, é o mestre do tratamento, tá vendo? É Aprendi essa com você, importante. mestre do tratamento. Mestre Já do gostei dessa tratamento. É palavra. importante que o paciente adote, vamos dizer assim, um mestre do tratamento. Ele pode ser um geriatra, ele pode ser um clínico, ele pode ser um ginecologista, ele pode ser um gastro, não importa, pode ser um cardiologista, não importa qual que é a especialidade de fato. O que importa é assim, eu tenho confiança naquela pessoa, eu tenho confiança naquele médico, eu sei que por mais que ele não vá conseguir me tratar completamente, ele vai me guiar.
eu sei que eu posso contar com ele para ele me guiar para o meu tratamento melhor. E aí, isso que é legal, né? Então, somos o mestre do tratamento também. Maravilha. Então tá bom. Lilian, e você sabe que é um assunto tão bonito porque também não diz respeito à satisfação pessoal, especificamente da mulher, que é o teu foco, mas é um sinalizador e é uma maneira muito bonita de relacionamento de um casal. É uma das maneiras, Sim, talvez a maneira mais intensa de se relacionar com uma outra pessoa, né? sim. Então carrega uma beleza muito, muito importante, né? Num relacionamento, uma importância cabal, né? E acaba podendo Uhum, ser foco tanto de conexões mais fortes como de uhum. distanciamentos ou de conflitos, né? Exatamente. E nisso a É, gente coloca em perspectiva, né, Lilian, os idosos, que podem ter vivido a vida inteira com um parceiro ou não, às vezes mudou durante a vida de parceiro. E como é que é essa sim. sexualidade ao longo da vida, Lilian? Sim. Então, isso é bem interessante, porque a cada fase da vida, a gente acaba enxergando um pouco a sexualidade e o sexo em si de uma forma diferente. E grande parte de frustrações sexuais é que, na verdade, a pessoa não conseguiu encontrar aquela sexualidade daquele momento. Ela sempre se espelha no passado. Então, uma mulher, por exemplo, que ela entrou na menopausa e que os hormônios estão lá embaixo, o corpo se modificou, ele funciona diferente, a sensibilidade é diferente, ela precisa trabalhar esse corpo diferente. Mas a ideia, a cabeça, tá lá nos seus 20 e poucos anos. Fala, poxa, eu não tenho mais aquela libido, eu não tenho mais o meu corpo funcionando daquela forma. E não é ruim, isso não quer dizer que isso piorou. Muito pelo contrário, muitas das vezes até melhorou, porque você sabe trabalhar melhor esse corpo. É você saber trabalhar o corpo em cada fase da sua vida. A gente tem uma modificação corporal e até de propósitos de vida, de objetivos, a cada 7 anos. A gente tem um amadurecimento a cada 7 anos, são os famosos setênios, né? E e a cada 7 anos, quem tem 7 anos de idade não é igual quem tem 14, que já está lá na pré-adolescência, adolescente, que não é igual para quem está com 21, que já está, né, o seu adulto jovem, que não é igual com 28, que não é igual com 35. Então, a cada 7 anos, você tem um momento de vida diferente. E isso continua ao longo do tempo, tá? Lógico que esse tempo ele vai se espaçando, né? Não é com todo mundo que o amadurecimento acontece exatamente na mesma idade, mas é mais para a gente ter uma ideia. Então, quando você começa a sua sexualidade lá na sua adolescência, os hormônios estão à flor da pele, um corpo que você está conhecendo agora, porque ele acabou de se modificar, ele era um corpo de criança que virou um corpo de adolescente, a mulher com uma mama que ela não sabe muito bem o que fazer com aquilo, o homem com o pênis lá que está cheio de pelo, que ele não sabe direito o que é aquilo. Então, ele está conhecendo o corpo, conhecendo o funcionamento, existe muita curiosidade e quer experimentar várias coisas e tem energia para isso, né? Então, o sexo ele é visto muito carnal, muito hormônio, então é muito diferente, com menos maturidade. Então, o foco desse sexo é muito mais o prazer e o orgasmo e o prazer pelo prazer. E isso ao longo do tempo vai criando-se maturidades. Então, quem tem um relacionamento mais a longo prazo, até tem a facilidade de criar isso em conjunto com uma pessoa. Então, você conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor o corpo do parceiro, o que ele gosta, o que você gosta, e vocês entrando aí numa sintonia mais madura de uma relação sexual. Mesmo as pessoas que não têm parceiros fixos de longo prazo, ao longo do tempo, com o autoconhecimento corporal, como que é o relacionamento com as pessoas, começa a saber como é que esse corpo funciona. E existe sim esse amadurecimento, né, do ponto de vista sexual. Isso vai ao longo do tempo tendo um pico aí aos 20 e poucos, 30 e poucos anos, que é quando os hormônios eles estão um pouco mais estabilizados e o corpo modifica um pouco menos, os 20 e poucos e 30 e poucos, e a partir dos 40 existe uma modificação corporal e hormonal um pouco mais intensa, principalmente na mulher. E isso acaba, às vezes, refletindo do ponto de vista sexual.
Então, por exemplo, na mulher na menopausa, né, o climatério, que é o período em que a mulher tem uma queda de hormônios, que pode ser mais lenta ou mais brusca, mas ela tem um período muito específico, às vezes com muitos sintomas, com irritabilidade, com secura vaginal, às vezes vem até incontinência urinária, uma série de comemorativos que pode vir junto com essa queda hormonal e também a queda de libido, tá? E isso tem uma justificativa sim hormonal, mas ela tem uma justificativa também de visão de autoimagem, né? Porque elas não conseguem mais se enxergar como uma jovenzinha, né? Ela fala assim, poxa, agora eu tô tendo ruga, poxa, agora toda a gordurinha que eu tinha tá aqui na minha barriga. Então, assim, tem um acúmulo de gordura corporal na região do abdômen, acúmulo na região dos braços. Então, às vezes, essa mudança corporal não é muito bem aceita. O mesmo exercício físico que ela fazia antes não tem o mesmo efeito depois da menopausa. A ganho de massa muscular é menor. Então, tem de fato uma série de modificações que às vezes é difícil dela aceitar. E a partir do momento que ela aceita, e que ela até traz algumas modificações para isso, então modifica estilo de vida, que é fundamental, né? Então, dieta bem balanceada, um exercício físico muito bem regulado, isso é para a vida, não tem jeito. Nosso corpo foi feito para se mexer, então vamos se mexer o resto da vida. E a partir do momento que ela tem esse conhecimento melhor, ela vê que talvez a sexualidade ela esteja também nesse caminho, que é um caminho um pouco mais tranquilo, né? Porque e aí acho que é interessante até eu trazer um pouco para vocês de como que é o ciclo de resposta sexual, né? Porque o ciclo de resposta sexual ele não muda, ele é igual em todas as fases. O que muda é às vezes o tempo de latência de cada um deles, tá? Então como que é isso? A resposta sexual em todas as fases ele se divide mais ou menos em desejo, excitação, orgasmo e resolução. O desejo é a vontade de ter a relação sexual, né? Então é aquela... não existe ainda uma modificação corporal, mas você quer ter a relação sexual, existe essa vontade. E isso pode acontecer de forma espontânea, que acontece muito do jovem, porque o jovem ele já tem até um gatilho hormonal para isso, então nem posso falar que é espontâneo, mas é porque os hormônios estão aqui, então qualquer coisinha já estimula. Mas a gente tem, geralmente, o desejo ele é estimulado, tá? E esse estímulo, ele vem, geralmente, por fantasias, né? Então, se é um primeiro encontro, fala, nossa, que bonitão, que gostosão, como que será? Como será ele na cama, não sei o quê. Então, isso já vem nessa fantasia, já começa a dar um pouquinho de estímulo. Então, a fantasia, ela vem muito com o estímulo de novidade. Para um casal que já está há muitos anos, o estímulo da novidade ele é um pouco menor. Aí que vem uma das estratégias que é criar novidades, porque isso também estimula, né? E os estímulos de sensibilidade dos órgãos do sentido, né? A mulher ela responde muito a tato, né? Então o toque, o beijo, o abraço, a pegada. E o homem é muito mais visual. Ele vê a mulher com uma roupa diferente, uma lingerie diferente. A mulher abaixou, deu aquela empinadinha de bunda, ele já... Então, assim, o homem é muito mais visual. E tem os outros... Isso continua ao longo da vida toda. Ao longo da vida toda, tá? Não, mas eu tô com celulite, tá cheio de ruga. Gente... Vocês não têm ideia. Pode estar cheio de ruga, pode estar caída, não tem problema nenhum. Dá empinadinha de bunda pra você ver. É a mesma coisa. Que ótimo. E é tão importante falar sobre isso, porque a gente entra num território que é muito falado e é muito importante, que é a autoestima, né? Exatamente. A autoestima e a capacidade de tanto a mulher quanto o homem também reencontrar o seu valor, a sua beleza, a sua potência, o seu charme, mesmo com o corpinho caindo, assim, né? Exato. E tudo mais, né? Então, porque o corpo vai mudar, não tem jeito, gente. Você vai fazer plástica, né? Você vai fazer tratamento estético, ele vai mudar e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Ele funciona do mesmo jeito, tá tudo tranquilo. O desejo, aqui, a vontade de relação sexual, ela tá na nossa cabeça. Com certeza. Então isso não muda.
O pessoal já está perguntando um monte de coisa que a gente combinou de conversar, né? E aí, tem várias perguntas já querendo mão na massa. Como é que a gente melhora Vamos isso? lá. Como é que melhora a secura vaginal? O pessoal está perguntando já, então vamos Uou, lá. vamos lá. Então, gente, ó, boa pergunta, tá? Como melhorar a vida sexual da mulher da terceira idade? Então, vai muito de encontro do que a gente está falando agora, que dessas mudanças corporais, tanto físicas quanto funcionais, tá? Então, ó, eu vou explicar um pouquinho para vocês, um pouco do funcionamento da região anatômica feminina, para vocês entenderem o que funciona ali, o que pode modificar e o que a gente pode fazer para tentar voltar um pouquinho do que era antes, tá? Então, durante a excitação, então você já teve estímulo, teve o beijo, o abraço, deu a empinadinha de bunda, bonitinho, e aí começa a vontade de ter relação sexual e começa a excitação. Bate mais coração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, então os vasos ficam mais dilatados e a região pélvica também tem uma vasodilatação e com isso aumenta a lubrificação vaginal, tá? Então só mostrando para vocês aqui no modelinho, tá? Esse modelinho então aqui, ó, uretra, bexiga, vagina, útero, ânus e intestino. Então, toda a lubrificação vaginal, ela acaba acontecendo tanto por essa vasodilatação local. E isso acontece também no clitóris, tá? Então, para quem nunca viu o clitóris, gente, o clitóris é isso, tá? Aquela pontinha que você vê é a ponta do iceberg, porque o clitóris é isso daqui, cabe na palma da mão. Esse daqui é o tamanho normal do clitóris, tá? O que você vê é isso e todo o restante tá lá dentro. E essa região mais interna, ela é feita de vasos. E os vasos, eles dilatam, eles se incham durante a excitação. E ele também favorece essa lubrificação local. Ele fica aqui, ó, nessa região, abraçando a vagina, tá? O que acontece ao longo da pós-menopausa ou mais para frente, né? Em mais idade? Você tem uma dificuldade de vasodilatação local. Então, nessa região aqui, os vasos eles ficam mais difíceis de dilatar. O clitóris, ele não tem tanta ereção, tá? Então, é igual no homem, acontece a mesma coisa, tá? Então, no homem, ao longo do tempo, o que vai acontecendo também por conta de vasos, também por conta de algumas modificações do corpo, ele tem o que chama andropausa, mas que é um pouco mais lento, tá? Ele tem uma dificuldade de um pouco de vasodilatação que dificulta a ereção ou tem uma ereção parcial. Às vezes não é aquele pênis durão, ele é duro, mas ele não é como era duro antes, tá? E é normal, tá, gente? Não tem nenhum problema. Isso acontece e tá tudo bem e funciona do mesmo jeito, tá? E o que a gente pode fazer para que isso não seja uma dificuldade para ter a relação sexual? Então, na mulher, que essa região aqui, a mucosa fica muito fininha, tá? E durante a relação sexual, ela pode romper. Então, você imagina, já não tem lubrificação, a pele tá fina, na hora da penetração, vai tentar entrar, dói pra caramba e rompe, às vezes pode até ter sangramento, não é legal. Ninguém quer ter relação sexual com dor, né? Então, o que a gente precisa fazer é modificar esses gatilhos de dor, tá? Uma das coisas é a gente deixar essa vagina um pouco mais lubrificada no ato sexual. O uso de lubrificantes ou hidratantes vaginais durante a relação sexual. Então, variam desde lubrificantes à base de água, que eles são bons, mas eles secam rápido, tá? Então, ele é bom só na hora sexual, não adianta usar depois. E às vezes até demora muito para você ter a relação sexual, ele acaba secando, tem que usar de novo. O hidratante vaginal, ele não é hidratante corporal, tá, gente? Hidratante corporal não se usa na vagina. É hidratante específico para a vagina, tá? Geralmente com ácido hialurônico, tem outros componentes. E aí ele acaba dando um pouco mais de maciez nessa região, que aí sim, o hidratante vaginal, ele pode ser usado durante o ato sexual e fora do ato sexual. Igual você usa lubrificante na pele, para deixar a pele um pouco mais macia, mais gostosa, na região vaginal dá para usar também, tá? E é bom porque não tem hormônio, não tem contraindicação, então eu já acho que é uma excelente dica para vocês.
tá? Uma outra coisa é o uso de hormônios locais. Para quem não tem contraindicação, você melhora bastante. Aí você não melhora só a lubrificação, você melhora também circulação local, porque o hormônio ele estimula um pouco mais essa vasodilatação. Então, a longo prazo, você tem um efeito melhor. E aí o uso de hormônios acaba sendo bem legal. Para quem tem contraindicação ao uso de hormônios, a gente pode usar laser. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o mesmo laser que a gente usa para rejuvenescimento facial, tal. É até feio falar rejuvenescimento porque não é certo, né? Não é rejuvenescer, você só modifica a ação da célula. Mas enfim, né? São os termos que eles usam. E a gente usa aqui na região vaginal também. Então, laser vaginal que vai ao longo de toda a vagina, ele modifica essa vagina pro ato sexual, e aí você tem uma lubrificação melhor, você tem uma elasticidade melhor, e, consequentemente, você tem mais prazer, porque é mais gostoso, você não está sentindo dor, você tem mais sensibilidade, então é muito mais gostoso. Então, o laser ele ajuda bastante, mas lembrando que, né, você tem uma modificação local por falta de hormônio. Se você usa o laser, ele funciona, legal, por um ano. Depois de um ano, ele vai voltar a ser o que era. Então, é uma aplicação que tem que ser feita anual, tá? São algumas técnicas locais que a gente consegue melhorar do ponto de vista feminino, tá? Do ponto de vista masculino, a gente tem algumas técnicas também. Existe o famoso aí, né, o Viagra, né, que é o nome comercial, mas ele acaba funcionando para alguns homens, mas existem contraindicações também, tá? E lembrando que ele tem um aumento de ereção, mas não um aumento de desejo sexual. Como eu disse, ó, o desejo está aqui. Então, ele melhora funcionamento do órgão. Igual na mulher. Tudo que eu falei para vocês, ele melhora funcionamento do órgão. O desejo, ele geralmente tá na cabeça. Então, quanto mais você tem experiências positivas no sexo, mais você quer fazer de novo. Então, ao longo do tempo, você fala, poxa, gostei do sexo agora, ficou legal, quero fazer de novo. E aí, esse desejo, ele vem de uma forma mais espontânea. Então, essas são algumas técnicas que a gente consegue usar em consultório. E aí, a outra dica é autoconhecimento corporal. Porque, como a gente falou, ao longo da nossa vida, nosso corpo muda. Então, não tem jeito. Se você não sabe o que é bom para você, dificilmente você vai chegar num ponto de excitação que você tinha antes, tá? Então, conheça o seu corpo. Gente, permitido, tá? Pode se masturbar, a doutora Lilian deixou, tá tudo certo. Mulheres e homens, tá tudo tranquilo, né? Então, nada de tabus, não pode, tá tudo certo, o médico deixa, tá bom? E é importante, faz parte, tá? Que ótimo, né? E Lilian, deixa eu pegar aqui um gancho do que o pessoal tá falando, porque o que ficou claro depois de você contar isso tudo pra gente é que tem bastante opção, né, Lilian? A gente tem muitas opções. Desde o que a gente acha direto ali na gôndola da farmácia, os hidratantes, os hidratantes vaginais. A Balbina até perguntou o nome, se você se sentir à vontade para falar de um hidratante vaginal. Fixei aqui para não deixar a Balbina sem saber, tá? E a gente vai até o laser, né? Então a gente tem tanta opção bacana, né, Lilian? Não dá para ficar tendo um sexo ruim por conta dessa questão anatômica feminina, né? Então, eu acho que a gente acabou de saber que a gente tem um universo de opções para poder vivenciar um sexo melhor, né? Legal. Um dos nomes, também, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Mas um dos nomes tem o Balami com Y no final, que ele não tem contraindicação, né? Então ele é um hidratante vaginal, não dá, qualquer pessoa pode usar e geralmente usa 2 vezes por semana, tá? Ah, que ótima dica. A Marisa está perguntando, ela acha até que foge do assunto, mas eu concordo com ela que vale a pena super te perguntar, que é o seguinte, as mulheres têm que passar por exame ginecológico com uma certa frequência, essa secura acaba sendo até um motivo de sofrimento para elas fazerem o exame ginecológico. Exato. Dá para melhorar isso na vida delas, porque afinal de contas, a mulher cuidar da sua saúde ginecológica tem tudo a ver com ter saúde sexual também, tem super a ver, né? Exatamente. Eu recebo muitas mulheres com dificuldade de exame ginecológico.
Isso a gente acaba trabalhando não só todas essas técnicas que eu falei para você, mas dependendo do grau de atrofia, tem alguns tratamentos até com dilatadores vaginais que a gente faz para melhorar um pouco da abertura vaginal, porque algumas estão realmente muito atrofiadas. E durante o exame físico, a gente tem uma tendência de usar nessas mulheres um espéculo de virgem, que ele tem uma espessura mais ou menos do tamanho do dedo. Então, é mais ou menos como se estivesse entrando só o dedo. Não tem mais nenhum... Não é tão grande quanto um espéculo normal. Então, isso a mulher fica um pouco mais confortável e a gente consegue colher o Papa Nicolau do mesmo jeito, fazer o exame ginecológico do mesmo jeito. Então, ficam bastante tranquilas que temos técnicas para isso. Que bacana. E Lilian, me conta uma coisa. Eu queria saber com você, a gente está falando de melhorar o trofismo, a hidratação, a lubrificação da região vaginal, como melhorar a ereção, mas você falou uma coisa fundamental, tudo começa no desejo que está aqui, né? Exatamente. Então, o que você, na sua experiência, sugere para que na terceira idade a gente possa vivenciar a fantasia, o desejo de maneira plena também? O desejo sexual, ele não começa na cama, tá? Então, essa é uma primeira dica. Namorar é fundamental. Então, não adianta querer um ficar olhando para um lado, outro para o outro o dia inteiro e chegar à noite e querer ter relação sexual e ser umas mil maravilhas. Não adianta. Então, isso se constrói no bom dia. É desde o bom dia até o boa noite. Se for para chamar de preliminar, eu chamo isso de preliminar. Tá, porque passada de mão para mim não é preliminar, para mim é sexo. Olha só que ótima dica. A preliminar é você dar um abraço ao longo do dia, perguntar como é que você tá, se quer companhia para fazer uma compra, se você quer companhia para fazer um exame. Acho que talvez isso seja a preliminar, né? Eu vejo muitos casais idosos que às vezes eu sempre pergunto assim, porque quando eu vejo os dois juntinhos, né, faz tudo juntinho, faz um cuida do outro, blá, blá, blá. Aí assim, lindo, né? eu falo assim, gente, vocês precisam me dar duas dicas. Qual que é a dica para chegar nessa idade, assim, com esse vigor? E qual que é a dica para ter um relacionamento assim tão, né, tão próximo de vocês dois? Então, eu falo assim, primeiro, sorrir. Sorrir porque sorrir para a vida, você sorri para a alma, você expande energia. Então isso já traz uma energia de você mesmo, própria. E para o parceiro, conversar. Você tem que ter conversa. Não adianta cada um ficar para o seu lado fazendo suas próprias coisas. Precisa existir comunicação. Então, se isso é uma coisa legal de quem está assistindo aí avaliar, se isso faz sentido, né? Se está faltando algum tipo de comunicação, fala, poxa, gente, mas a gente conversa bastante, mas poxa, do que você conversa? É do tempo? É do elevador? É do vizinho? Ou existem aquelas conversas mais profundas de desejos, de o que te faz feliz, qual que é o seu propósito, o que você quer fazer, deixar de legado aqui no planeta Terra, né? Então, conversas realmente um pouco mais profundas que trazem um pouco mais de sentido para a nossa vida e que aumentam mais a união entre os dois. Então, acho que é interessante trazer esse tipo de conversa. Lógico que não sempre, porque também é muito chato conversar de coisa pesada sempre, né? A gente tem que conversar também de futebol, qualquer outra coisa. Mas estar presente em todos esses momentos, construir coisas juntos. Falar, mas não tem mais nada para construir. Tem muita coisa para construir. Tem muito. E existe uma construção perene de transformações, né? Exatamente. Da transformação que você falou do nosso corpo. Então, na verdade, a sexualidade tem que ser reconstruída constantemente, né? Então, constantemente. Que a pessoa tinha jovenzinha já não é mais o mesmo da meia idade, não é não é a mesma posição, não é o mesmo jeito, não é a mesma pega, por assim dizer, é um jeito diferente. Isso tem que ser conversado ao longo da vida, né? Eu vejo muitos casais que eles já falam assim, não, mas o meu marido tá com diabetes descompensada, não tem mais ereção, não pode tomar Viagra, não quer, não gosta, né? Eu falo, bom, tudo bem, mesmo que não tenha ereção, o sexo não acabou.
O sexo não é penetração. Eu acho que é outra coisa para a gente também ficar um pouco atento, porque muitas vezes existe sim uma dificuldade de penetração, por mais que a gente faça todo esse arsenal aqui que conversei com vocês, pode ser que mesmo assim não seja suficiente, ou pode ser que você não esteja aberto a fazer esse tipo de tratamento para ter uma penetração, e não é por causa disso que o sexo acabou. Na verdade, muito pelo contrário, está na hora de descobrir o verdadeiro sexo, que não é só a penetração. A penetração é uma parte pequena que pode ou não existir, né? Então, existe regiões sensíveis no corpo inteiro. A gente tem o maior órgão sexual, que é a pele. Na verdade, tem dois maiores órgãos sexuais, cérebro e pele. Então, isso vocês não vão perder. Então, enquanto vocês estiverem vivos, tem esses dois. Tem que usar e abusar. Tem até mais, né? Então. Envelhece, né? Muito. Então a gente tá cada vez com mais órgão sexual, tá vendo? Que ótimo. E você sabe que tem um perfil super interessante aqui no Instagram, vou deixar a dica, acho que chama Prazerela, e tem um perfil masculino que é o Prazerele. Legal. Tudo junto, né? Que fala muito sobre o sexo sem penetração, né? Legal. A penetração é uma parte importante do sexo, mas não é tudo, né? Então, perdendo a penetração, dá para viver o prazer sexual de várias outras maneiras, né? Então, é super bacana isso. Eu gosto sempre de falar de um exemplo, que tem gente que fala assim, ah, não, mas como? O que acontece? Como é que faz? Gente, de verdade, a gente consegue ter orgasmo em qualquer lugar do corpo. É que a gente não é condicionado a ter orgasmos em lugares diferentes do que as zonas erógenas, genitais, tá? Mas a gente consegue. E um exemplo que eu dou é de um filme, o Intocáveis, não sei se você já viu um filme francês, de um tetraplégico. Ah, eu vi. E o filme não tem nada a ver com parte de sexualidade, mas tem uma cena muito específica que o cuidador chega para ele e fala: mas como é que você não sente nada daqui para baixo? Você não mexe daqui para baixo? Como que você consegue ter relação sexual? Como que você tem orgasmo? Ele, na orelha. Daí ele fala assim, mas como assim na orelha? É verdade, lembrei dessa parte. E ele contrata mulheres para acariciar a orelha e ele fala do jeito que ele gosta e, flui o negócio e ele tem orgasmos na orelha. E é fantástico como a gente consegue usar o nosso corpo a nosso favor. É que a gente precisa condicionar, porque tanto o desejo sexual quanto o orgasmo estão aqui. Então a gente consegue sim ter orgasmo em outras partes do corpo e, pasmem, às vezes até sem toque. Então existe orgasmo só no pensamento. Eu sei que parece meio maluco, mas é verdade. Que incrível, né? Que amplitude que ganha isso, né? Uhum. Então, na verdade, talvez a gente viva a sexualidade de maneira restrita, né? E ter a possibilidade de ampliar isso é muito bacana, né? É e aí, em muito qualquer legal. momento da vida, né? Com certeza. Né? Tem muita gente que fala assim, gente, mas por que eu não aprendi isso antes, né? Porque você vai ao longo do tempo aprendendo técnicas novas, como que o corpo funciona novo, e você fala, nossa, isso é muito legal, por que eu não fiz isso antes, né? Que ótimo. E nessa linha tem as técnicas tântricas, Isso. tem o pompoarismo, né? Também. Exatamente. É ótimo para assoalho pélvico e para sexualidade. Fantástico. Né? Exato. Até em relação a isso, é bem interessante você mencionar, porque a gente vê muito no período do climatério mesmo, uma perda de força muscular no corpo inteiro, e isso inclui assoalho pélvico, e isso aumenta a incidência de incontinências urinárias na pós-menopausa. E lógico, associado com outros fatores de risco, né? Se ela teve partos normais, múltiplos partos, obesidade, fumante. Mas a gente sabe que o período da perimenopausa ele é muito intenso nessa parte. E a gente vê muito nas mulheres que já têm a prática de fazer exercícios de assoalho pélvico, que elas sofrem muito menos com essa parte. E esses exercícios, elas podem fazer a vida inteira, né? Desde da pré-menopausa, pós-menopausa. Lógico, como todo exercício é músculo, então o músculo, quando você faz exercício, ele tem hipertrofia, você para de fazer exercício, ele fica flácido. Então você pode sim ter recidivas de incontinência urinária se você deixa de fazer o exercício. Mas quanto mais você faz esse exercício, pensa, né? Essa musculatura, ela fica aqui, ó,
em volta da vagina. Na verdade, ela fica em volta de todos os órgãos pélvicos, mas aqui a gente está falando especificamente da vagina. Na hora que você faz a contração, não só você está segurando a uretra e impedindo que você tenha uma perda urinária, como você está aumentando o fechamento da vagina também. E além disso, todo o processo de hipertrofia muscular aumenta a formação de vasos novos, de neovasos. Então, isso também aumenta lubrificação. Então, quanto mais você faz exercícios de assoalho pélvico, mais você aumenta a lubrificação e você aumenta a força da vagina. Durante o ato sexual, na hora da penetração, você consegue abraçar o pênis de uma forma mais gostosa. Fica uma sensibilidade muito gostosa, tanto para a mulher quanto para o homem. E isso a gente acaba vendo muito também, ó, mostrar de novo para vocês. O clitóris fica aqui nessa região, tá? 3 centímetros para dentro, eu tô tocando exatamente aqui nessa região do clitóris. É uma das regiões mais sensíveis da vagina, tá? Então, 3 centímetros para dentro, a gente tem essa rugosidade aqui, e vocês vão ver que vai ter um calombinho e depois uma depressão. Essa depressãozinha é onde fica cravado ali o clitóris, tá? Na hora da excitação, você enche muitos vasos aqui nessa região e ele fica um pouco mais proeminente. Esse é o dito ponto G, tá? Durante os exercícios do assoalho pélvico, você coloca esse ponto G um pouco mais em contato com o pênis também. E aí você melhora a sensibilidade na penetração. Mesmo que não seja uma penetração total, falar, mas ele não tem uma ereção completa, não tem problema. Porque fazendo uma penetração, mesmo que parcial, você já tem um prazer gostoso. E aí, tanto para ele quanto para você, porque essa contração do pênis é gostosa para ele também. Então, é uma super dica. Então, pompoarismo é uma das técnicas, é um dos exercícios de assoalho pélvico, mas existem vários outros tipos de exercício e eu super recomendo. Ah, que ótimo. E a gente está falando agora, então, de coisas que podem ser feitas até sem um mestre de tratamento. Às vezes a pessoa escolhe fazer isso mesmo sem passar por você ou por algum Exato. seja lá o que for. E nesse sentido, eu acho que a gente fala de uma coisa fundamental que você já mencionou, que eu acho fundamental, que é estilo de vida, né? Então conta pra gente, o que você acha que no estilo de vida estimula a sexualidade, deixa os órgãos sexuais mais saudáveis, e não só o órgão sexual, o cérebro, né? Sim, com certeza. Então, conta o que você acha. Então, pensando que a sexualidade ela envolve todos esses aspectos, que não é só órgão sexual, que a gente precisa de um corpo funcionando legal, de uma cabeça funcionando legal, eu acredito que todas as técnicas que a gente tem de melhora de estilo de vida funcionam também para a sexualidade. Então, primeira coisa, sono. Fundamental dormir bem. Não tem jeito, né? Então, a gente sabe que o idoso ele tem uma incidência maior de insônia, e até de uns sonos mais leves. Então, cuidar disso é interessante. Então, ó, desde uma higiene de sono, né? Então, quando você tem que ter o horáriozinho de dormir, o horáriozinho de acordar, e naquele período pré-sono, ter a sua rotininha do sono, né? Então, deixar as luzes mais baixas. Então, a live vai estar aqui agora, 19h43. Quando der 20 horas, você desliga o celular e já começa a sua rotininha de sono, entendeu? Para não ficar olhando para telas. Porque as telas, elas acabam estimulando uma região do cérebro e impedem a produção de alguns hormônios que são fundamentais para que você tenha um sono profundo e reparador, tá? Uma pessoa que não dorme direito e que não tenha esse sono reparado, ela tem uma alteração de humor, uma alteração de memória, tanto da parte cognitiva quanto até da parte de doenças, descompensam algumas doenças. Então, acaba influenciando muito. Dormir é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, alimentação, tá? Que aí entra desde uma alimentação saudável e pode sim ter alguns alimentos afrodisíacos, tá? E eu recebo muito no consultório todo mundo querendo a pílula mágica. Ai, doutora, me passa uma pílula mágica. Gente, pílula mágica não existe, tá? Existe a mudança do estilo de vida, existem sim alguns alimentos afrodisíacos, mas não é que você tomou e uhul! Não é isso. Tá? Tudo faz parte de um conjunto,
né? Então, alimentação saudável, acho que todo mundo já conhece, mas eu vou falar aqui que inclui desde a gente diminuir alimentos inflamatórios, tá? Os alimentos inflamatórios incluem gorduras, frituras, carne vermelha. Ah, não pode carne vermelha? Pode, mas não é para exagerar, porque ele acaba sendo um alimento inflamatório. A gente gosta bastante de gorduras boas que vêm dos nuts, né? Então, de nozes, amêndoas, enfim, castanhas. Esses são bons, né? E lógico que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, porque se tem uma diabetes, se você tem uma hipercolesterolemia, isso vai variar na dieta, né? Mas seguindo uma dieta certinha, ótimo. E desses afrodisíacos que eu digo para você, sempre é interessante você avaliar com o médico se tem ou não alguma contraindicação, mas a gente sabe muito sobre a maca peruana, e que é até um fitoterápico, né, uma planta, e dá para você usar a maca, a raiz da maca ralada, com banana. Fica uma delícia e acaba sendo, é um dos estimulantes, né? Ele tem uma ação estimulante. Mas não é assim aquele negócio, tomou e uhul, não é isso, tá, gente? Ele tem um estímulo maior, desde que você faça toda a sua lição de casa restante, não é a pílula mágica, tá? Álcool a gente não recomenda, tá? Existe até algumas pessoas que falam assim, mas um pouquinho de álcool, dá um pouco de estímulo, só para você dar uma relaxada, mas ele acaba tendo uma ação muito negativa na parte de sexualidade, então a gente não recomenda, e até do ponto de vista de saúde mesmo, a gente acaba não recomendando. Diminuir tabagismo, porque o tabagismo também influi nos vasos, então você tem mais fechamento de vasos, então diminui a lubrificação vaginal, diminui a ereção, então para de fumar, gente, pelo amor de Deus. Exercícios físicos, o mais importante do exercício físico é frequência, não é intensidade. Então, se você fizer exercício físico todos os dias, 30 minutos, seja o que for, uma caminhada, ou é a fisioterapia, ou é um exercício específico aí que você gosta, um tai chi chuan, alguma coisa mais específica, não tem problema, desde que você seja frequente, tá? Então, isso é uma dica importante. O seu corpo, ele precisa de rotina, ele se acostuma muito a funcionar de uma forma que você ensina ele. Então, você precisa colocar isso dentro de uma rotina, tá? E criar hábitos novos também da parte cognitiva, né? Então, fazer coisas diferentes, né? Até pensando do ponto de vista sexual, você planeje coisas diferentes com seu parceiro, com a sua parceira. Então, manda uma mensagem diferente, faz uma cartinha de amor e coloca debaixo da porta enquanto estiver tomando banho. Pensa alguma coisa assim, sabe? Só para dar uma pimentadinha. E aí, isso faz parte do namoro, né? E você vai estimulando isso de alguma forma e aproximando vocês. E aí tem que usar e abusar da criatividade mesmo. E faz bem para a cabeça também. Você ficar pensando o que vai fazer, né? Faz muito bem. Que ótimo, que bacana, que dicas ótimas, Lilian. E nesse quesito, tanto o se alimentar bem, o se exercitar, fazem parte do autoconhecimento, assim como o sexo precisa da parte do autoconhecimento, né? E quanto mais a gente praticar atividade física, alimentação saudável, melhor a gente vai ficar. Sexo também, né? Quanto mais você se conhecer melhor, quanto mais praticar, quanto mais trocar ideia, vai ficar melhor, mesmo que o corpo não seja o mesmo mais, né, Lilian? Exatamente. Eu acho que vale a pena, assim, do ponto de vista sexual, abrir um pouco a cabeça, assim, para coisas diferentes, tá? Desde que isso seja bem visto por você e pelo seu parceiro. A gente tem sex shop com vários aparelhos, várias coisas que podem te estimular de formas diferentes, tá? Precisa estar aberto para isso, não é todo mundo que está aberto para isso, mas quem está aberto, eu acho que é uma coisa muito legal. E eu costumo fazer uma associação muito de quando o bebezinho nasce e ele está conhecendo coisas diferentes, né? Então ele tem lá o seu 1 aninho, 2 aninhos, e aí ele tá vendo uma massinha, daí ele aperta a massinha.
massinha, ele vem, põe na cara, põe na boca, vê como é que funciona. E bem na areia. A areia tem uma textura diferente, põe na cara, põe na boca. E aí ele vai pegar uma pena, vai pegar um algodão. Então ele vai testando, vendo texturas diferentes, vai colocando no corpo, aonde ele tem sensibilidade, que o maior é na boca. Então ele põe mais na boca. Mas lógico que a gente sabe que tem outros lugares de sensibilidade, não precisa ser só na boca, mas o bebezinho ele vai experimentando isso, né? E ele, como ele tem zero tabu para tudo, ele pega qualquer coisa e coloca em qualquer lugar porque ele está testando, ele está vendo coisas diferentes. A gente que vai criando ao longo do tempo algumas restrições que a gente acaba falando, não, mas vibrador não pode. Não é que não pode, é uma sensação diferente, é uma sensação vibratória. Como que é a sensação vibratória? Será que a sensação vibratória aqui no pescoço é gostosa? Passa o vibrador aqui, vê se é gostoso. É legal de fazer uma massagem. Faz uma massagem um no outro, não tem problema. Vê como que é essa sensação de vibração no seu corpo. Ao longo do corpo inteiro, não é só na região genital. Veja como que é. Isso vira uma brincadeira, né? Plumas, né? Então você pega uma pena, passa a pena no corpo inteiro. Como que é essa sensação no seu corpo? Brinca, vamos voltar a ter 2 aninhos de idade e tentar redescobrir esse corpo de formas diferentes, né? Isso pode virar um sexo, pode virar uma masturbação e pode ficar às vezes só numa brincadeira e tá tudo bem. O importante é que você teve alguma conexão a mais. Isso é bem legal. Que ótimo. E eu acho que fica a dica também para uma geração mais antiga que a nossa, é que tudo bem a mulher também ter iniciativa para isso. Puxar a conversa para o assunto, chamar o parceiro para o assunto. Às vezes, lógico que enquanto você lava a louça, talvez não seja um momento mais adequado, né? Mas criar um momento bacana para conversar sobre isso, um momento de mais intimidade e tomar iniciativa para conversar sobre isso, né? Com certeza. Bacana. Olha, Lilian, estamos, acho que na retinha final. A gente fez uma pergunta super importante, que é sobre sexo anal, para quem fez cirurgias intestinais. Eu lembro também de quem fez exames como colonoscopia recentemente. Se tem algum problema fazer sexo anal? Tá. Sexo anal, primeiro, não é tão parecido com o sexo vaginal, porque existe um certo preparo. Durante a excitação, a vagina, ela tem uma tendência a ficar lubrificada. O ânus não. Então, ele não tem uma lubrificação natural. Então, no sexo anal, ele precisa de lubrificante. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segunda coisa, existe no ânus um reflexo, que é chamado reflexo anal, que todos nós temos, e que isso pode, eventualmente, dependendo de como for a penetração, causar alguma lesão. Então, o que a gente recomenda? Para quem for fazer sexo anal, não tem um hábito de fazer o sexo anal, ou tem o hábito de fazer o sexo anal, mas teve alguma manipulação local que pode gerar uma dor, uma sensibilidade diferente, vai com calma. E aí a gente tem a dica ou do dedo, ou tem alguns dispositivos específicos em sex shop que começa com uma coisa fininha e vai aumentando, assim. Parece um conezinho, assim, de silicone, tá? Então, você deixa a região do ânus aqui bem lubrificada, tá? Vai passando o dedo em volta do ânus para a gente ir tirando um pouco do reflexo. Porque o reflexo, ele acontece nos primeiros segundos, né? Então, passou o dedo aqui, ele contrai. Passou de novo, ele contrai. Você continua passando o dedo aqui, ele já começa a dar uma relaxada. Ele só vai contrair, lógico, se você quiser que ele contraia, ele contrai. Mas como reflexo, ele já perde esse poder de reflexo. Então, você já tirou o reflexo, tá? Depois disso, você pode ir colocando com lubrificante, tá? Local. Já coloca um dedo, deixa o dedo parado aqui, para o esfíncter também ir acostumando. Depois, 2 dedos, deixa os 2 dedos parados para o esfíncter ir acostumando. Se você for usar esse conezinho do sex shop, ele é bom porque você vai de uma vez só, né? Ele começa fininho, você deixa ele parado, ele vai começando a entrar, até que ele fica num diâmetro maior, tá? E aí, com isso, você já não tem uma resistência local que pode causar lesão de esfíncter, porque aí pode ter incontinência anal. Então, são coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, tá? A partir desse momento, né, numa pessoa, mesmo que tenha feito cirurgia, você tem uma cicatrização aqui na região anal ou retal completa,
tá? Conversa com o seu médico se essa cicatriz ela é muito próxima do ânus, tá? Se ela for muito próxima do ânus, talvez você precise de mais cuidado, de mais lubrificação, ou às vezes até seja contraindicado o sexo anal, tá? Mas a maioria das pessoas, principalmente para quem tem uma ressecção intestinal e que seja um pouco mais para cima, tá? Então, tendo aqui mais ou menos de 10 a 15 centímetros de distância da borda anal, a gente já fica bastante tranquilo, porque dificilmente vai chegar até lá, tá? E aí você consegue ter sexo anal de forma tranquila. Uma coisa interessante, é bem importante que você, se você tiver em penetração anal, você não tenha penetração vaginal depois. Se for ter penetração vaginal, precisa lavar o pênis, tá? Ou precisa trocar a camisinha, porque você vai levar a bactéria para a região vaginal. Então, é uma outra dica aqui para vocês, tá bom? E lembrar que, apesar de não ser da época de grande parte da população idosa hoje, doença sexualmente transmissível existe, tá? E ela é, sim, possível na terceira idade. Então, mesmo vai ter uma relação sexual com um parceiro novo, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu, por onde passou. É importante que você use camisinha para prevenção de doença sexualmente transmissível. Perfeito. Lilian, vamos para os recados finais aqui, então. Queria te agradecer muito, muito essa live aqui que você fez com a gente. O pessoal tá todo mundo falando que ótimo, maravilha, que interessante. Então, acho que é um sinalizador super positivo. Que bom, que legal. Algumas coisas com você muito bacanas. Vou levar a mestre de tratamento, achei bonita o tema. E eu queria que você deixasse aqui o último recado sobre o que você pensa para que a sexualidade seja vivida plenamente entre os idosos, em qualquer momento da vida, mesmo que seja um idoso não tão mais forte, não tão mais robusto, como viver a beleza da sexualidade? Uhum. Eu acho que primeira coisa que começa de dentro, né? Então começa com esse autocuidado, o autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Quando você cuida de você, quando você sabe como o seu corpo funciona, como sua mente funciona, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é cuidar dos seus relacionamentos, seja eles quais forem, porque isso vai ter um impacto. Então, que seja o seu parceiro que esteja aí no seu dia a dia, que seja com a sua família, que seja com o seu trabalho, com quem for. Esse cuidado que a gente tem no nosso relacionamento do dia a dia reflete também na nossa saúde e também na nossa sexualidade. Então, esses são os dois pontos principais. E do ponto de vista sexual, conhecer mais a sua sensibilidade do seu corpo. Não ter medo, não ter tabus, porque realmente é interessante e é importante a gente ter esse sentimento, né? Essa conexão. Mesmo que, mas eu sou viúva, estou sozinha, masturbação, ela é muito bem-vinda. É super legal você conhecer como funciona o seu corpo. Pasmem, o clitóris, ele foi feito só para o prazer sexual, então vamos usar para que ele funciona, tá? E é interessante a gente ter um pouco disso no nosso dia a dia. Até a liberação hormonal que a gente tem na relação sexual melhora o nosso bem-estar, melhora a nossa memória, a parte cognitiva. Então faz parte de um bem-estar no geral, a sexualidade também. Então fica a dica aí, cuidem de vocês e autoconhecimento, gente. Maravilha, Lilian. Então é isso, super obrigada novamente. Um beijo nosso daqui da Goki Geriatria. Muitas de nós estivemos aí, fizemos perguntas para você, que você respondeu para a gente. Muito obrigada em nome da Goki Geriatria. E o Macedo falou que quer bis. Vamos ver, de repente a gente combina alguma coisa. Adorei! Eba! Tá bom? Muito obrigada, Sumica, adorei, viu? Muito obrigada para todo mundo que ficou online aqui com a gente. Adorei a pergunta de vocês também. Então tá bom, um beijo, Lilian. Beijão! Tchau, tchau.